Fala Dev, beleza? Hoje a gente vai criar junto a nossa primeira função serverless, a nossa primeira função que executa dentro do AWS Lambda, beleza? Antes de mais nada, o que é isso? O que é serverless? Para que eu vou utilizar esse negócio e por que a gente só não desenvolve uma API REST e deixa esse negócio de lado? Serverless é um tipo de servidor, vamos dizer assim, mas mesmo ele tendo o less lá no final, não quer dizer que não existe um servidor por trás. Claro que precisa ter um servidor, mas pense que serverless quer dizer basicamente você hospedar uma funcionalidade da sua aplicação sem se preocupar em configurações do servidor. Então, sem precisar instalar Node, sem precisar instalar Apache, sem precisar instalar qualquer lib lá dentro, sem se preocupar com o processo de deploy, é tudo automatizado. Mas eu posso colocar qualquer tipo de aplicação dentro lá do servidor, dentro do serverless. Em partes, sim, você só não vai conseguir botar aplicações que utilizam algum tipo de socket, por exemplo, algum tipo de comunicação em tempo real, mas o restante das aplicações você consegue colocar. Agora, devo colocar todo tipo de aplicação lá dentro? Não, com certeza não. Tem muita gente que utiliza o serverless da maneira errada. Eu não gosto de utilizar os serviços do serverless para todo tipo de aplicação, e tem um post lá no blog que eu explico sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu falo exatamente quais são os casos de uso, quando que a gente não deve utilizar, mas o que a gente vai desenvolver nesse vídeo aqui, nessa aula, basicamente, para a gente entender um pouquinho do funcionamento, é uma função que faz o seguinte: toda vez que o usuário faz um upload de imagens para dentro do S3, que é o serviço que a Amazon disponibiliza para a gente fazer deploy de arquivos estáticos, né, para a gente enviar imagens ou outros arquivos que o usuário faz o upload através da sua aplicação, e aí você guarda lá porque é muito barato, melhor do que guardar no seu servidor. A gente vai fazer toda vez que vir uma nova imagem lá dentro, a gente vai pegar essa imagem, vai convertê-la num formato mais otimizado, ou por exemplo um JPG, vai diminuir um pouco a qualidade dela, vai redimensionar ela para ela ficar uma imagem menor. Pense isso porque a gente vai precisar depois utilizar essa imagem menor para mostrar no nosso site, para o nosso site carregar mais rápido, para o usuário não ter uma experiência ruim. E aí a gente pode utilizar uma função serverless para fazer esse processo de, vamos dizer assim, minificar a imagem, né, de otimizar a imagem. E esse é um dos casos legais da gente utilizar serverless baseado em eventos, ou seja, toda vez que houver um novo arquivo dentro do S3, ou toda vez que um e-mail der bounce, né, que voltou, que o e-mail não existe, toda vez que acontecer tal coisa, toda vez que acontecer tal coisa. Então, no serverless, a gente consegue se comunicar, né, no Lambda lá dentro da AWS, com todos os outros serviços da Amazon para ouvir quando eventos acontecem e fazer algum tipo de processamento. Mas eu consigo fazer isso também na minha aplicação. Por que eu vou botar isso dentro do serverless? Aí tá explicadinho tudo lá dentro do post certinho, mas basicamente para a gente evitar custos desnecessários, picos de processamento, e tem outras coisinhas aí que o serverless ajuda bastante. Mas vou colocar uma API inteira Node dentro do serverless? Dificilmente, não é o melhor caso de uso, beleza? Então, chega de falar e bora para a prática, bora entender como que essa ferramenta funciona na prática, claro. Eu vou começar utilizando. E aqui, o que acontece? A gente tem múltiplos providers que rodam funções serverless. Então, a gente consegue rodar funções serverless dentro da AWS, dentro da Microsoft Azure, dentro do Cloudflare. A gente consegue utilizar também o Google Cloud para rodar funções serverless. E todos eles têm a sua própria sintaxe. Sim, a gente tem que acabar lidando com sintaxes diferentes de configuração baseado em cada tipo de provider que a gente estiver utilizando. Mas, para nossa felicidade, alguém já pensou nisso e criaram o framework serverless.com. Beleza? Esse framework, o que ele faz? Ele não tem muita funcionalidade, assim, vamos dizer, funcional, mas ele basicamente unifica a maneira de configurar serverless independente do servidor. Então, a gente configura aqui dentro desse framework uma função para rodar dentro da AWS. Depois, se a gente quiser mudar essa função da AWS para o Google Cloud Platform, por exemplo, vai ser muito fácil, tranquilo? Porque a gente vai mudar pouquíssimas configurações, porque ele unifica essas configurações. Então, para a gente instalar, aqui já está o comando, eu posso instalar utilizando o npm ou também o yarn, beleza? De forma global na minha máquina. Eu já tenho instalado, então eu vou pular essa parte e eu vou direto para esse serverless create. Ele está utilizando aqui o template hello world, mas eu já vou utilizar, como eu vou estar utilizando o Node e vou estar utilizando a AWS, outro template. Para isso eu vou dar serverless create template
AWS Node.js, beleza? Esse é o template que eu vou estar utilizando. E aqui a gente passa mais uma variável que é o path, ou seja, a pasta que eu vou criar esse meu novo serviço, vamos dizer assim. Então, o path que eu vou passar aqui, eu vou chamar de Nodeless, beleza? Beleza, ele já rodou aqui, já criou a minha pastinha Nodeless. Claro que é muito rápido, porque ele não precisa fazer nenhum papel de instalação, ele só cria esses dois arquivos aqui muito simples. E agora eu vou abrir esses arquivos aqui no meu VS Code, para a gente entender aí o que é cada um desses arquivos. Então, se eu abrir aqui o primeiro arquivo mais importante, é o serverless.yaml, beleza? Basicamente o que ele tem aqui é uma porrada de comentários para especificar o que é cada uma dessas configurações, mas o que importa para a gente é exatamente o que não está comentado. Primeiramente, o service, que é um nome único do nosso serviço, né? A gente precisa, para cada serviço que a gente subir na AWS ou em qualquer outro, a gente precisa ter um nome único. Aqui é o service, beleza? Provider, daí, aqui por padrão, como eu instalei esse template do AWS, ele já falou que o provider que eu estou utilizando é a AWS, aqui poderia ser Google, poderia ser Azure, poderia ser vários outros providers. E o runtime, beleza? Runtime aqui, eu estou utilizando o Node.js na sua versão 8.10. Essa é a versão mais alta que existe atualmente na AWS no dia que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, já esteja uma versão mais alta suportada, beleza? E aqui eu tenho muitas configurações que eu posso utilizar nesse arquivo. Mas se eu for aqui embaixo, eu posso ver o seguinte, functions, beleza? Isso aqui é muito legal. Functions, hello é o nome que eu dou para essa função, e o handler aqui é como que essa função deve ser tratada. Essa hello aqui é como se fosse o nome da função, pensando se eu tivesse uma função JavaScript, function hello, beleza? Esse aqui é o nome da função, é como eu vou disparar a minha função serverless. E esse handler aqui é o nome do meu arquivo, né? Esse primeiro handler que está escrito, então handler, se esse arquivo aqui se chamasse, sei lá, Rocket City, aqui seria Rocket City, beleza? E o ponto hello é porque esse arquivo aqui ele pode retornar várias funções, então a gente pode ver que module.exports.hello, então uma das funções que esse arquivo aqui está exportando se chama hello, e é por isso que a gente está importando ela com o nome hello lá dentro do nosso arquivo serverless.yaml, beleza? O que eu vou fazer aqui para facilitar, remover todo o resto desses comentários, porque a gente vai fazer eles na mão, depois eu vou explicar o que está acontecendo em cada uma dessas linhas. Então, aí, agora sim, o nosso arquivo ficou bem limpo. Se eu abrir aqui o nosso serviço, aqui a única coisa que a gente pode ver que ele faz é o seguinte, ele retorna um objeto com status code 200 e um body aqui que ele converte em JSON com uma mensagem e com um input, que ele pega esse input dentro do event. Esse event que eu recebo aqui são todas as informações do meu evento, né, que são as informações de chamada dessa função. Então, se eu enviar parâmetros, se eu enviar cabeçalho, se eu enviar algum tipo de autorização, eu consigo pegar tudo a partir do meu event, beleza? A gente vai ver como a gente utiliza isso aí um pouquinho mais para frente. Beleza? Eu vou tirar esses dois comentários aqui. Show de bola. Deixa eu tirar isso aqui que eu não vou utilizar. Vou salvar isso aqui agora. E claro, agora a gente precisa jogar esse nosso serviço no ar. Claro que é um serviço muito simples. A única coisa que ele faz é que quando a gente disparar a função hello, que a gente vai ver como que a gente consegue disparar essa função, ele vai retornar isso aqui, beleza? Que é como se fosse uma resposta HTTP comum, né? Uma resposta com status code 200 e um corpo. Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, eu preciso configurar as minhas credenciais para eu poder, para esse framework serverless que a gente instalou, consiga fazer o deploy dessa função lá para a AWS. A gente consegue fazer também o deploy manualmente, mas claro que não vamos fazer isso, né? A gente é desenvolvedor, vamos fazer de forma automática. Acessando aqui o meu painel da AWS, eu posso vir aqui em Services, vou procurar pelo IAM, tranquilo, que é a forma da gente controlar acessos dentro dos recursos. Venho em usuários, vou adicionar um usuário e aqui eu vou chamar ele de Nodeless. Eu posso chamar de como eu quiser. Vou oferecer aqui acesso programático para que eu tenha uma chave de API e uma chave de acesso secreta. Vamos aqui para permissões, anexar políticas existentes e vamos selecionar a opção de Administrator, beleza? Isso aqui garante basicamente que o serverless ali ele tenha controle sobre todas as funcionalidades aqui dentro da AWS, tranquilo? Como a gente vai lidar depois com S3, vai lidar com CloudFormation, vai lidar com CloudWatch, vai lidar com Lambda, tudo isso é importante para ele ter acesso. Aqui ele vai me gerar aí uma ID de chave de acesso, que eu vou copiar, beleza? Daqui a pouquinho. E uma chave de acesso secreta, que é uma chave um pouquinho maior. E aí, como é que eu faço para configurar essas credenciais? Eu posso simplesmente rodar serverless, config, credentials.
"-o aqui. Esse caso do "-o é só se você já configurou alguma vez a AWS dentro do seu sistema. Mas se você quiser garantir, não lembro se eu configurei ou não, coloca ele. Se você sabe que nunca configurou a AWS, nunca utilizou esse negócio, pode tirar o "-o, porque é só para ele dar overwrite, beleza? Aqui eu vou configurar Provider AWS. Aqui eu vou passar a minha key, que eu acabei de pegar aqui dentro. E o nosso secret, eu vou pegar essa segunda linha aqui. Opa, aí, vou dar um Enter aqui. Aí ele vai falar para mim que deu success, aqui ele já conseguiu configurar. Essas minhas credenciais, elas ficam salvas nesse arquivo aqui dentro da minha máquina, beleza? Feito isso agora, a gente já pode rodar a nossa função, já pode rodar o deploy. Para isso, aqui dentro da minha pasta, eu vou dar serverless deploy. E aqui eu vou utilizar o "-v para ele fazer esse deploy bem verboso, para eu ver tudo o que está acontecendo durante o processo de deploy. Show de bola, ele fez um package do meu serviço, então ele fez como se fosse um .zip de todo o meu serviço. Ele criou a stack dentro do CloudFormation. O CloudFormation é um serviço da AWS para ele controlar o processo de deploy tranquilo e todas essas, tudo que o serverless utiliza para fazer o deploy. E ali ele começou então alguns processos, ele começou a criação do nosso CloudFormation, que foi o que eu acabei de falar, e também ele começou a criação de um bucket dentro do S3. O S3, ele é o serviço lá para a gente armazenar os arquivos, e o próprio serverless, né, o Lambda da AWS, ele também utiliza esse serviço para armazenar essa nossa função serverless. Então a nossa função serverless vai ser um .zip lá dentro do S3 também. Olha que interessante. E aqui ele fez todo o processo de upload desse nosso .zip que eu acabei de falar para dentro do S3. Inclusive, se eu acessar aqui o nosso serviço no S3, eu posso ver que vai estar lá o nosso, aqui ó, Nodeless Dev Serverless Deployment, então está aqui dentro. O nosso serviço, ele ficou aqui dentro. Se eu acessar isso aqui, eu posso ver que está aqui Serverless, Nodeless, Dev, aqui tem mais uma pastinha e aqui está o nosso zip com toda a nossa função, beleza? Aqui no terminal agora a gente pode ver que ele realizou o upload e agora se eu for lá nos meus serviços dentro de Lambda, eu posso ver aqui, São Paulo, ele não criou em São Paulo porque eu não coloquei para ele criar em São Paulo. Eu deveria ter colocado. Eu deveria ter vindo aqui, botado Region SA East 1. Mas só para a gente testar, tudo bem. Por padrão, se eu não me engano, ele vai criar dentro do do US East 1. Se eu não me engano, é esse aqui que ele vai utilizar. Exatamente. Então, gerenciar funções, eu posso ver que já está aqui minha Nodeless Dev Hello. Beleza? Rodando Node.js 1.10, última modificação 1 minuto atrás. Se eu clicar em cima dela aqui e vir em monitoramento, eu posso ver que ela nunca executou. Beleza? Aqui as invocations não tem dados disponíveis. Beleza? Então como é que eu vou fazer para disparar essa função? Então tem duas principais formas, três principais formas, vamos lá, da gente disparar uma função. Primeira delas, eu posso fazer uma rota HTTP. Então sim, eu posso acessar uma função serverless através de um endereço no nosso navegador. É uma das formas da gente acessar, beleza? E a gente vai utilizar isso basicamente quando a gente não for utilizar uma arquitetura baseada em eventos, quando eu quero disparar essas funções serverless através da minha própria aplicação, por exemplo, Node que eu já tenho lá no back-end. Então vamos supor que acontece? Vamos supor assim, hoje quando um aluno, por exemplo, se inscreve no Bootcamp da Rocket City, a gente faz o seguinte, automaticamente a gente gera a nota fiscal para ele, então tem todo um processo de integração, algo robusto que acontece. Então, a gente poderia lá no nosso servidor Node simplesmente disparar uma função serverless que gera a nota fiscal e envia para o aluno. Então, a gente estaria disparando esse evento, né, através de um serviço HTTP, de uma URL HTTP. Então, a gente não conseguiria utilizar, por exemplo, a segunda forma mais comum de disparar uma função serverless, que é baseada em eventos. E esses eventos são eventos que são disparados por outras funções da própria AWS. Então, por exemplo, a gente consegue fazer com isso, a gente vai fazer com que toda vez com que um arquivo entre dentro do Amazon S3, que é o bucket, o lugar onde que a gente hospeda imagens e uploads e tudo mais, ele faça alguma coisa com aquele arquivo. Então, essa função baseada em eventos é a segunda forma mais utilizada. Então, HTTP, eventos, e a terceira forma, que é o que a gente vai utilizar agora, a gente consegue sim disparar essas funções através da linha de comando. Então, a gente consegue utilizar o serverless invoke, beleza? Aqui a gente passa "-f para a gente falar qual que é a função que a gente quer invocar. Então, se a gente voltar aqui no VS Code, a gente vai ter aqui no handler a função hello.
Então, é isso que a gente vai fazer. Vou disparar a função hello e aqui a gente passa o "-l para ele listar as operações conforme elas forem acontecendo. Então, a gente disparou ali a função e a gente pode ver que ela retornou aqui para a gente já o status code 200 com aquela mensagem que a gente enviou. Então, a nossa função serverless já está funcionando, beleza? Claro que essa ainda é uma função muito simples e a gente precisa detalhar ela muito mais e por isso que agora a gente vai começar a trabalhar naquela nossa função que a gente, vamos dizer assim, que é o core desse vídeo, beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou começar aqui configurando algumas coisas no serverless.yaml, beleza? Mas antes disso, como eu quero desfazer o que a gente fez até agora, eu vou dar um serverless remove. Isso aqui vai basicamente deletar tudo relacionado a essa função serverless lá de dentro da AWS S3, do S3 e da CloudFormation, de tudo que a gente utilizou, para não ficar ocupando, vamos dizer assim, espaço e tudo mais. Então, como a gente vai modificar muita coisa, inclusive a região que essa função vai executar, eu vou deletar tudo e agora a gente começa do zero. Aqui dentro do provider, eu vou começar setando a region, que eu quero que essa função execute. Por padrão, eu vou mandar ela rodar em São Paulo, né? O servidor a da AWS aqui em São Paulo. Isso vai diminuir bastante o ping, caso a nossa aplicação também esteja executando em São Paulo, beleza? Se a sua aplicação está rodando num servidor americano, talvez seja melhor deixar um servidor americano aqui, porque o ping vai ser muito menor, beleza? Feito isso, eu posso setar também o tamanho de memória que eu quero utilizar para minha função. E aqui, é claro, a gente vai utilizar múltiplos de 2. Eu posso, por exemplo, colocar 256, 512, 1024, beleza? Então eu posso setar o tamanho de memória. Por padrão aqui, como eu vou fazer apenas um redimensionamento de imagem, diminuir o tamanho dela, eu vou colocar 256 megas, beleza? Eu acho que deve ser mais do que suficiente. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou setar aqui um yum role statements. O que é isso aqui? Basicamente, quando a gente cria uma função lambda dentro da AWS, a gente precisa falar quais são as permissões dessa função. Quais serviços da AWS essa função está autorizada a utilizar. E aí, eu vou escrever isso aqui no formato que a própria AWS me fala. Eu preciso ter uma propriedade chamada effect, e aqui eu posso ser allow ou restrict, né? Eu posso restringir algumas coisas ou permitir algumas coisas. Eu quero permitir algumas coisas. O que eu quero permitir? Eu quero permitir duas ações. Aqui não é actions, é action apenas. Quais são essas duas ações? A primeira que eu quero é o S3 get object. O que isso aqui vai permitir a minha função lambda? Isso aqui vai fazer com que a minha função lambda possa ir lá no serviço S3 da Amazon e buscar informações sobre um objeto armazenado no S3, seja ele uma imagem, um vídeo, um arquivo MP3 ou qualquer coisa assim, beleza? E aí eu vou ter também o S3 put object. Isso aqui vai permitir que a minha função lambda salve arquivos dentro do S3. E aí aqui embaixo eu preciso ter um resource. Porque por mais que eu diga que a minha função possa buscar arquivos e salvar arquivos, eu preciso falar em qual bucket ou se em todos, em qual bucket do S3 essa função está permitida fazer isso. Então, eu vou passar isso aqui no formato da AWS, beleza? São alguns caracteres estranhos, mas é basicamente ARN, AWS, S3 para indicar qual que é o serviço. Dois pontos. Agora eu indico, por exemplo, o bucket, o caminho que eu quero que o usuário tenha acesso. Se eu quero permitir todos os buckets, todos os acessos, eu coloco um asterisco aqui. Agora, se eu quisesse, por exemplo, permitir que isso aqui só tenha acesso ao bucket, por exemplo, teste, dentro da pasta uploads e por aí vai, eu faria dessa forma. Mas aqui, como é uma questão de teste, eu vou liberar acesso para minha função lambda ter acesso a todos os meus buckets do S3, beleza? E agora eu preciso trabalhar um pouquinho mais nessa nossa function. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não gosto muito desse nome handler, então eu vou chamar esse arquivo aqui de optimize, porque eu quero otimizar vamos dizer assim, as imagens que a gente subir para o S3. E aí, aqui eu posso chamar de optimize. Aqui eu posso passar a função, o nome que eu quiser, né? Isso não precisa ser o mesmo nome do arquivo. É só para eu depois, se eu chamar essa função via linha de comando com o serverless invoke, eu consiga chamar de uma maneira mais legal do que hello, né? E aqui no handler, então, aqui vai o nome do arquivo, optimize, e aí aqui dentro eu preciso retornar o nome da função que eu vou utilizar aqui dentro. Eu gosto de retornar handle, eu gosto de manter uma função por arquivo, beleza? E aí eu sempre chamo essa função de handle. Beleza? Feito isso, agora a gente precisa passar a configurar mais algumas coisinhas e a gente vai começar a trabalhar na nossa função. Mas antes disso, aqui embaixo do handler, eu vou passar uma variável environment, beleza? Que vou chamar ela de bucket,
e eu vou passar uma informação, o nome do bucket que a gente vai estar utilizando, que é o nome do bucket que eu vou criar lá dentro do S3. Aqui poderia ser qualquer coisa, eu vou chamar ele de serverless, beleza? E agora a gente vai cadastrar os eventos. O que são esses eventos? É basicamente, então, a forma, quais eventos que a gente vai ouvir lá do S3 que a gente vai disparar essa função. Então, eu começo declarando meu primeiro evento. No S3, toda vez, aqui tem que cuidar bastante com a indentação, beleza? Eu não posso colocar, por exemplo, bucket aqui, ó, porque senão ele vai estar no mesmo nível do S3, eu preciso colocar ele 2 a mais. Fica uma indentação um pouquinho esquisita, mas no final dá tudo certo. Então, aqui no bucket, novamente, eu preciso falar qual que é o bucket que eu vou utilizar. O event é qual evento que eu quero ouvir lá do S3, então eu quero ouvir toda vez que um objeto for criado dentro do S3, e aqui eu coloco asterisco. O que é esse asterisco aqui? Um objeto dentro do S3 ele pode ser criado de várias formas, eu posso fazer um upload manual, eu posso fazer um upload através de uma API, eu posso fazer um upload de várias e várias formas, e aqui o asterisco ele fala, cara, não interessa de qual forma o upload foi feito, dispara esse evento. E aqui eu vou ter uma série de rules, que são regras que eu vou aplicar, porque eu não quero disparar, por exemplo, essa minha função aqui do serverless quando for um arquivo de vídeo que foi feito upload. Eu quero disparar ela só em arquivos de imagens. E aí eu consigo adicionar algumas rules baseadas em prefixo. Por exemplo, eu quero que isso aqui dispare só quando for dentro da pasta uploads desse bucket. E sufixo, por exemplo, eu quero que essa função dispare só quando for arquivo .jpg. Beleza? Como as imagens podem estar, por exemplo, em JPG, PNG, tudo mais, eu vou duplicar essa regra aqui e vou trocar o JPG por PNG. Aí se a gente quisesse, por exemplo, JPEG, GIF, alguma coisa assim, a gente vai duplicando para cada tipo de sufixo, beleza? Hoje, impossível a gente colocar um array, tá ligado? Não tem como botar um array aqui dentro. Beleza. A gente finalizou aí a nossa configuração dentro do serverless.yaml. Agora a gente vai começar a fazer a nossa função na prática. Então, aqui dentro do Optimize, eu vou remover esse retorno que ele tem por padrão aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer? Beleza, isso aqui já está assíncrono. Eu vou começar importando a SDK da AWS. Beleza, Diego, tu está importando a SDK da AWS, mas tu nunca instalou essa SDK. Não tem problema, a gente não precisa instalar essa SDK para utilizar, porque essa SDK ela vem instalada por padrão lá dentro da AWS Lambda, beleza? E agora a gente vai também instalar daqui a pouco outras extensões, que essas sim não vão estar presentes da AWS Lambda, então a gente vai precisar instalar elas na mão. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou começar com um try, para a gente, como a gente está lidando com uma função assíncrona, para a gente poder captar qualquer tipo de exceção que acontece aqui dentro. E agora, uma coisa que acontece aqui dentro da AWS Lambda é que por mais que a gente vá disparar essa função para cada arquivo que foi feito o upload, uma coisa que é muito legal que acontece, que pode acontecer ou não, é vir mais de um arquivo ao mesmo tempo para dentro dessa Optimize. Então, se o AWS Lambda, por exemplo, se acontecer de serem feitos 3 uploads simultaneamente, alguma coisa assim, ele vai enviar os 3 arquivos de uma forma só. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, eu vou desestruturar esse meu event que eu recebo aqui dentro, e dentro dele vai ter uma variável chamada records, beleza? Que eu vou renomear para records com letra minúscula, tranquilo? E aqui a gente vai precisar percorrer cada um desses records, que esse records aqui, cada um deles representa uma imagem feita upload, que foi feito upload lá para dentro, beleza? Deixa eu já colocar o catch aqui dentro. E aí a gente dá um return error aqui dentro mesmo. Beleza. E aqui no try, então, eu preciso percorrer esses records.map, e para cada um deles eu vou ter um record. Beleza? Aqui, como eu vou precisar operar de forma assíncrona aqui dentro, eu vou precisar utilizar o await, eu preciso que eu tenha ter o async aqui dentro desse record. E como o records.map, tendo um async dentro, ele não vai aguardar esse async aqui finalizar, e eu preciso que ele aguarde isso aqui finalizar, o que eu vou fazer é basicamente jogar um await promise.all por volta desse records.map. Aí, como cada iteração desse records.map aqui vai retornar uma promise, né, vai retornar por causa do async, que ele vai converter essa função numa promise, esse promise all com await, ele vai aguardar todas essas promises resolverem, para aí ele retornar para o usuário que deu tudo certo, beleza? Então, aqui no final, se deu tudo certo, eu vou dar um return com status code 301, que é de criado.
E aqui no body eu posso retornar qualquer coisa. Eu vou deixar em branco por enquanto, porque a gente não precisa ter nenhuma resposta. Ou a gente pode deixar aqui só um, sei lá, ok, true, alguma coisa assim. Eu vou deixar em branco, não tem problema. Beleza, agora a gente vai começar a lidar com cada um desses records aqui. Para a gente testar, a gente poderia vir aqui simplesmente dar um console log nesse record para ver o que tem dentro dele. Mas eu já sei o que tem dentro dele, então eu já vou agilizar mais as coisas para a gente não ficar dando 1000 voltas e vários deploys. O que a gente precisa primeiramente é pegar a nossa key. A nossa key ela é basicamente o caminho da nossa imagem dentro do S3. Isso aqui vai ser extremamente importante para que a gente consiga buscar essa imagem lá dentro do S3, porque a gente não vai estar recebendo a imagem aqui dentro desse record. A gente vai estar recebendo só a referência para a imagem que está dentro dessa key. E eu vou pegar isso aqui de dentro do record.s3. .object. Aqui dentro eu vou ter a minha key, que é o caminho dessa imagem. Agora, para eu pegar essa imagem em si, o arquivo, né, o objeto de imagem, eu vou fazer o seguinte, const data, aqui eu poderia chamar de image, vamos chamar de image para facilitar, igual await s3.getObject, beleza? O que é esse S3? Eu nem declarei ele, a gente precisa declarar aqui em cima. Então, const S3 é igual a new aws.s3. Esse AWS S3 aqui é basicamente a API, a SDK para eu lidar com a AWS S3, beleza? Aqui a gente pode ver que eu não passei credenciais nenhuma. Por quê? Porque o meu Lambda já vai estar rodando dentro da AWS, ele já tem acesso às credenciais. Eu não preciso informar nenhuma credencial para ele. Então, aqui dentro do getObject, eu preciso passar primeiramente qual que é o bucket que eu vou utilizar. E aqui a gente pode lembrar que eu passei uma variável chamada environment e eu passei esse bucket. E eu consigo pegar ele aqui dentro com uma variável ambiente. Então, process.env.bucket, beleza? E aqui eu preciso passar a nossa key, que é o que a gente recebe aqui dentro. E agora eu vou converter isso aqui para uma promise, já que eu estou utilizando await, né? Por padrão, essas funções da Amazon, elas ainda utilizam aquele padrão de callback mais antigo, mas se eu usar esse ponto promise, ele retorna uma promise, e aí eu consigo utilizar o await. Agora, aqui dentro do image, eu tenho a nossa imagem em si, o arquivo de imagem. E agora, o que eu preciso fazer com esse arquivo de imagem? Eu preciso, basicamente, manipular esse arquivo. Eu preciso redimensionar, eu preciso trocar o formato dele, diminuir a qualidade. E qual lib que a gente vai utilizar para fazer isso? Tem uma lib muito legal no Node que se chama Sharp, beleza? Eu posso instalar aqui com yarn npm, eu vou fazer a instalação com npm e vou instalar a lib chamada Sharp, beleza? Vamos rodar aqui npm install Sharp, aguardar um pouquinho a sua instalação. Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque esse Sharp ele tem um binário, mas já rodou. Beleza? Agora com isso a gente vai fazer o seguinte, vamos importar o Sharp, require Sharp, e agora eu vou fazer o seguinte aqui embaixo, const optimized, então eu vou criar uma constante que armazena a imagem já otimizada, await Sharp, e aqui, para eu pegar o conteúdo, né, o base 64 da imagem, eu utilizo image, aqui não é data, image.body, né, esse variável aqui com body, que vai retornar o base 64, né, o conteúdo da imagem, o blob dela. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um resize. Então, vou chamar o método .resize, e aqui eu vou passar 1280 de largura no máximo, para 720 de altura no máximo. E aqui eu posso passar algumas propriedades. A primeira delas que eu vou passar é o fit, que eu vou passar como inside. Esse inside, o que ele vai fazer? Ele nunca vai distorcer a imagem e ele nunca vai deixar passar de um desses valores aqui. Então, se a imagem for muito alta, por exemplo, ele nunca vai deixar de passar de 720 de altura, mas pode ser que ele fique menor que 1280 de largura. Se ela for muito larga, ele nunca vai deixar passar de 1280 de largura, mas pode ser que nem alcance os 720 de altura. Então, ele vai manter dentro dessas proporções sem distorcer a imagem. E o próximo que eu vou passar é o without enlargement, para ele nunca distorcer a imagem em si, como eu estou falando. Então, vou passar como true. A próxima operação que eu vou fazer é um toFormat. Eu vou converter essa imagem, se ela tiver em PNG, GIF, não me interessa, eu sempre vou converter ela para o formato JPEG, né? O formato JPG, que hoje é o formato que a gente consegue adquirir o menor tamanho aí. Vou passar aqui progressive true, beleza? Isso aqui vai dar para a gente uma menor perda de qualidade e ainda um tamanho menor ainda, beleza? E aqui no quality eu vou passar 50, beleza? Então eu vou diminuir pela metade a qualidade desse nosso arquivo. E aí eu vou passar uma propriedade aqui,
.toBuffer, para ele converter essa nossa escrita da imagem em um buffer, que é a forma que o Node utiliza para a gente fazer como se fosse um streaming de escrita, para ele conseguir escrever em um arquivo, beleza? Agora, para a gente salvar de novo essa imagem dentro do S3, a gente vai fazer o seguinte: await s3.put object, beleza? E aqui eu vou passar a primeira coisa, o nosso body, que é o corpo desse arquivo, o conteúdo desse arquivo. E aí a gente vai passar o nosso optimized, que a gente acabou de criar. Beleza? Segunda, bucket, a gente precisa passar qual que é o bucket que a gente vai fazer o upload. Aqui, se a gente quer utilizar outro bucket, passa outro bucket, sem problema. Mas eu vou utilizar o mesmo bucket, então vou enviar para esse mesmo bucket. Content type, image/jpeg. Beleza? E eu vou passar aqui uma key, que é basicamente o caminho desse arquivo. Diego, por que tu não utiliza a mesma key que tu utilizou lá dentro, lá em cima? Se eu utilizar a mesma key que eu estava utilizando lá em cima, o que ele vai acabar fazendo é salvar a imagem no mesmo local onde que a outra imagem estava. E aí isso vai acontecer um loop, porque ele vai salvar a mesma imagem e vai iniciar o processo todo do zero. Então, se você fizer isso, o que vai acontecer é que sua função lambda vai executar para sempre, e aí vai acontecer provavelmente uma grande M, beleza? Para não falar a palavra mais feia aqui. Então, aqui dentro do key, eu vou passar uma nova pasta que eu quero jogar esse arquivo. Então, eu vou jogar dentro da pasta compressed, beleza? E aqui dentro desse compressed, agora eu preciso pegar qual que é o nome da imagem contido dentro desse key. Aí, a gente pode utilizar a função baseName da biblioteca path, que vem dentro do Node, e eu vou utilizar também a extName, beleza? Essa extName é para eu obter a extensão de uma imagem. E aqui eu vou passar o seguinte, então, baseName da nossa key, e aqui eu posso passar como segundo parâmetro extName key. O que eu estou fazendo aqui basicamente? O key, ele é todo o caminho para a minha imagem. Então lembra que a nossa imagem, ela vai estar dentro de uma pasta uploads, como eu informei lá dentro do prefix. Então eu vou ter, por exemplo, /uploads, /nome da imagem.png. E o que eu quero fazer disso aqui? O baseName, o que ele vai trazer para mim é isso aqui. Ele vai remover todas as pastas antes e trazer, o baseName por completo, beleza? Esse extName, ele vai saber qual que é a extensão do meu arquivo. Então, só o extName sem o baseName, ele me retornaria .png. E eu passando ele como segundo parâmetro do meu baseName, o baseName vai pegar o nome da imagem e remover a extensão. Então, ele vai me retornar só isso, nome da imagem, no caso. E por que eu removi a extensão? Porque como eu estou forçando que o formato da imagem seja JPEG, eu vou informar essa extensão manualmente, para não utilizar mesmo o nome da extensão que a gente estava utilizando antes, beleza? E aqui eu vou passar novamente o ponto .promise no final para ele converter esse put object numa promise, e esse await não dá problema. E acho que aqui a gente finalizou a nossa função. Acho que a gente já pode sair testando. Eu vou salvar isso aqui agora. Beleza? Volto para o meu terminal e agora chegou a hora da verdade, mas antes da hora da verdade a gente precisa fazer mais uma coisinha. Aqui no eu vou criar um arquivo chamado, ele não criou para mim ainda? Não criou, então vamos criar um arquivo package.json. Ele não salvou a dependência do Sharp, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu deletar esse arquivo aqui. Eu preciso que essa extensão esteja salva, então eu vou dar um npm init -y, que a gente não deu antes, ele criou um arquivo para mim, agora eu vou instalar o Sharp novamente. Vamos ver se agora dessa vez ele anota essa extensão dentro do package.json, que é o que eu preciso. Show de bola, tá aqui a nossa extensão. Agora o que eu vou fazer aqui é modificar alguns scripts. E por que eu vou fazer isso? Primeiramente, a gente vai criar um script de deploy. Então deixa eu remover esse script que a gente tem aqui. Deploy, e lembra o comando que a gente roda para dar deploy? Serverless deploy -v. Beleza, Diego, por que tu criou esse script de deploy? Lembra quando a gente instalou o Sharp? O Sharp ele é uma biblioteca que ele vem junto um arquivo binário. Esse arquivo binário ele é a lib do Sharp que faz o tratamento das imagens. Só que esse arquivo binário ele tem, vamos supor, sintaxes diferentes baseadas em cada ambiente. E quando eu fiz a instalação do Sharp aqui no meu ambiente, eu estou no macOS.
E lá na máquina que eu tô utilizando lá dentro do Lambda, a gente vai estar utilizando o Linux. Então, se eu fizer simplesmente o upload dessa pasta node modules, que é o que vai ser feito, porque o Lambda não vai rodar o npm install online, ele vai copiar a pasta node modules inteira, como você tem aqui, lá para dentro da sua função. Como eu tenho a função do macOS instalada, o Sharp para o macOS instalado aqui dentro, ele vai dar erro quando executar lá dentro. Então, antes do deploy, para isso eu posso utilizar o hook com o pré, né? Toda vez que eu coloco o pré antes de um comando, ele executa antes dele. Eu vou fazer a instalação, né? Rodar um npm install do Sharp com a dependência do Linux. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou remover a pasta node modules. Node modules, beleza? /sharp, e aqui eu estou utilizando sintaxe do Unix. Se você tiver no Windows, provavelmente essa sintaxe aqui vai ser um pouco diferente, aí tem que dar uma procuradinha como vai utilizar, mas eu não vou abordar aqui totalmente como fazer isso aqui no Windows. Mas vamos continuar então, rm-rf node modules sharp, beleza? Eu vou remover o sharp lá do nossa pasta node modules, e vou dar um npm install nele novamente, só que aqui eu vou começar fazendo o seguinte, platform, Linux, arquitetura 64 bits, x64, que é o que o Lambda roda. E eu vou passar aqui também um target, como sendo 8.10.0, que é a versão do Node que o Lambda utiliza lá dentro. E aqui eu passo Sharp, beleza? Finalizado o deploy, eu posso voltar para como estava antes. Então aqui eu dou um rm-rf node modules /sharp, e aí eu dou um npm install sharp novamente, caso a gente queira a nossa versão do Sharp, vamos dizer assim, nativa aqui para o macOS funcionando, caso a gente queira rodar essa função de forma local, que também é possível utilizando a lib serverless offline, para a gente fazer o teste sem enviar a função online, beleza? Vou salvar isso aqui agora, e agora para a gente testar todo esse código que a gente fez, eu vou simplesmente rodar o comando npm run deploy, beleza? Vou dar um enter aqui e a gente vai aguardar tudo isso aqui funcionar. A gente pode ver ali que ele começou a fazer a instalação do Sharp para Linux, beleza? A gente vai aguardar essa instalação finalizar. Vamos lá, vamos acompanhar todo o processo juntos. Show de bola, finalizou. Ele deu um erro 404 aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Bom, ele está executando ainda e deu um erro. Vamos ver o que ele executou aqui que deu erro. Tá, vips file not found. Certo, eu esqueci o igual aqui dentro. Então, platform igual a Linux, arc igual a x64. Agora sim, vamos lá. E agora tenho mais certeza do que vai funcionar. Vamos lá, ele conseguiu instalar o Sharp já. Agora já rodou o comando serverless deploy "-v" ali. Ele vai, como eu rodei com "-v", ele vai fazer um output bem mais verboso para eu saber tudo o que está acontecendo. Ele começou a criar o stack, como eu falei antes, que é a nossa stack do CloudFormation. Começou a criar o bucket lá no S3, que armazena o .zip com toda a nossa função Lambda, vamos dizer assim, com toda a pasta node modules vai estar lá dentro, todo o arquivo do Optimize, ali, o package.json, vai tudo lá para dentro junto, beleza? Então cuidado ao instalar muitas coisas, porque tudo isso é feito upload junto. A função Lambda, ela precisa ser simples, para você não precisar fazer um upload aí de 500 MB lá para dentro, beleza? Ó, ele começou a fazer o upload ali, ele está fazendo upload de 27 MB, que é o tamanho do meu pacote completo, com todas as funções aí do Node. A gente vai aguardar esse processo finalizar. Uma das coisas que eu acabei esquecendo foi esse nome desse bucket que a gente está utilizando. Os nomes dos buckets, eles são globalmente únicos, então se outra pessoa tiver com esse mesmo nome, a gente não vai conseguir criar. Por isso, eu vou criar aqui um bucket com um nome que eu acho que é impossível alguém ter esse nome, então vou botar tipo Rocket, Node, Serverless, beleza? Vou salvar isso aqui, e agora a gente começa rodando o npm run deploy do zero. E agora a gente espera, antes tinha dado um erro, agora eu espero que não dê nenhum erro. A gente vai aguardar esse comando aqui executar e aí a gente já volta. Finalizou agora aqui o nosso processo de deploy. Volto lá no Chrome. Vou dar um F5 aqui na página da Lambda. Já troquei aqui para São Paulo, né, que antes eu estava no North Virginia. Vou gerenciar as nossas funções que eu já tenho. Então agora aqui dentro eu posso vir em monitoramento, visualizar logs no CloudWatch. Aqui dentro do CloudWatch agora é onde vão ficar os nossos logs, mas para a gente conseguir rodar a nossa função, eu preciso vir aqui em S3, no serviço, vir aqui no bucket que foi criado automaticamente,
Aqui dentro, como a gente tinha feito um filtro por pasta antes, eu venho em criar pasta. Vou criar aquela nossa pasta uploads que a gente colocou lá no serverless.yaml. E aqui dentro eu vou fazer o nosso upload de arquivo. Então deixa eu pegar aqui, vou pegar... pode ser, eu tenho esse arquivo de código aqui, .png. Deixa eu jogar ele aqui dentro. Esse arquivo é muito pequeno, vamos pegar um arquivo maior. Deixa eu vir aqui no Finder, deixa eu procurar por wallpaper. Eu tinha aqui, wallpaper, vamos jogar esse PNG aqui dentro. Vou dar um próximo, carregar. Beleza? Ele está fazendo o upload do arquivo aqui dentro. Se eu for agora aqui dentro do CloudWatch, deixa eu dar um refresh nos meus logs, eu posso ver que ele já executou aqui. Ele deu um start e ele deu um end. Ele executou essa nossa função aqui em 3 segundos. E ele utilizou de memória 136 megas, beleza? Então aquela nossa memória que a gente configurou 256, mais do que suficiente. Se eu voltar aqui no S3, dentro do nosso bucket, eu posso ver que já tem uma pasta compressed criada. Lá dentro já está o nosso arquivo wallpaper.jpg. Se eu clicar nele aqui e der um abrir, a gente vai poder ver que a imagem já está aqui, beleza? Então, antes a gente tinha uma imagem de 800 KB e agora uma imagem de 69 KB que a gente já pode utilizar. E a gente finalizou aí a nossa primeira função serverless com sucesso. A gente botou para a AWS Lambda, foi bem simples o processo. A gente poderia fazer mais um monte de coisa aqui, como por exemplo, deletar a imagem antiga, caso fosse legal e a gente não fosse mais utilizar ela. Tudo utilizando a API da AWS, da SDK lá, a gente consegue fazer sem problemas nenhum. Então é isso. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre serverless, continuar aprendendo sobre isso, não esquece que vou deixar um link aqui embaixo para você ler um post com várias informações sobre isso, beleza? Valeu!